Pois é, como estão a ver, esta é que é a grande surpresa, este é que seria o destaque que os jornais, que as manchetes dos matutinos de hoje no nosso país deveriam fazer, e nem uma palavra sobre isso. Porquê? Porque os nossos jornalistas, infelizmente, hoje saem tão mal formados da escola superior e da universidade que os forma jornalistas, portanto, que lhes dá a categoria universitária de jornalistas, saem tão mal formados e têm um universo cultural tão reduzido, que, do ponto de vista teológico, zero. E, portanto, nem sequer são sensíveis depois a estas coisas. E, no entanto, para haver uma grande alteração no ser, viver, atuar das igrejas, também da Igreja Católica, é evidente que primeiro tem de mudar a teologia, que está a justificar este tipo de igreja, este modelo de igreja, e tinham de mudar, evidentemente, também, ou mudar fisicamente as pessoas, ou pelo menos as que lá estão, nascerem de novo, o que não está a acontecer, nem o Presidente da Conferência Episcopal aponta também para aí nesta sua comunicação. Aproveita para dar uma certa porrada nos partidos que eles gostam tanto, o PS de Sócrates e o PSD, que está já à espreita para vir a ser governo, a suceder a Sócrates. Aproveita para lhes dar uma certa porrada, porque eles esqueceram-se que nos privilégios podem fazer tudo o que quiserem, podem tirar pele e osso aos portugueses. O que não podem é mexer nos privilégios da conferência dos bispos, nos privilégios da Igreja Católica, nos privilégios adquiridos da Igreja Católica. Não podem mexer na concordata, não podem mexer nas leis morais, que os bispos dizem uma coisa e eles depois vêm dizer outra, e sobretudo não podem mexer no dinheiro que estão a dar todos os meses para a manutenção de tantas IPSS e centros sociais paroquiais e porventura até misericórdias, que estão a financiar as obras sociais, as ações sociais, as iniciativas que essas instituições estão a promover, mas que têm a cobertura e são propriedade eclesiástica, mas efetivamente são cofinanciadas pelo dinheiro de nós todos, católicos, não católicos, ateus e agnósticos, são cofinanciadas pelo dinheiro de nós todos, e isso é o que os bispos não perdoam, que dois partidos que aprovam genericamente este orçamento, um orçamento que vai também entrar pela madeira dentro nesses privilégios, não lhes perdoam. Isto não perdoam. E, portanto, dão essa alerta, essa pranchada, como o orçamento ainda não está votado na especialidade, ainda pode ser que este alerta ainda vá resultar. E o CDS já veio a correr dizer que é preciso rever essas coisas e tal, porque também se quer chegar à frente para ver se o seu presidente chega outra vez a ministro. E o sonho dele, até vai morrer frustrado, é se não chegar a primeiro-ministro, claro. Se ele não chegar a ser o chefe do governo em vida, vai ter um dia de sair do túmulo para ver se numa segunda geração, como é que se diz, numa segunda vida, poderá ser chefe do governo de Portugal, que isso é o grande sonho dele, porque parece que ainda é relativamente novo para se candidatar a Presidente da República. Isto é tudo uma bagunça, é tudo fazer troça e pouco de nós e dos povos. Ora bem, mas o Bispo Jorge Ortiga, sem querer, primeiro citou o Bertolt Brecht, Tempos Sombrios. podia falar na expressão e não dizer de quem é, mas é de Bertolt Brecht. E, portanto, a gente sabe o que significa Bertolt Brecht em relação ao institucional católico, não é? Depois, olha como eles se aproveitam. Depois, pergunta a Igreja que dizes de ti mesma. Podia perguntar como Jesus pergunta aos seus discípulos: que é que dizem por aí as multidões que eu sou? Portanto, podiam perguntar: que é que se diz por aí que a Igreja é? Que nós estamos a ser, como Igreja? E sobretudo, que é que se diz por aí que os bispos e os párocos somos? A hierarquia é.
Podia. A pergunta era mais correta assim. Tinha mais que ver com Jesus e com o Evangelho. Assim, tem que ver com o seu poder eclesiástico, com os seus privilégios eclesiásticos, tem que ver com o seu ser igreja cristã e não ser igreja jesuânica. Igreja que diz de si mesmo. Ainda estão a olhar para o seu próprio umbigo e preocupados com perder terreno e, sobretudo, perder financiamento do Estado. Ora bem, acabemos de vez com a concordata, senhores. Acabemos de vez com a concordata. Acabemos de vez com esses cofinanciamentos do Estado. Acabemos de vez, até se é necessário, com as obras sociais da Igreja. Acabemos de vez. Então o Papa, quando então teólogo José Ratzinger nos está aqui a dizer, segundo o próprio Presidente da Conferência Episcopal cita, não está aqui a dizer que a Igreja de amanhã, que é a Igreja do século XXI, que já estamos nós a ser, em que ele chama de sacerdotes e diz disparate, porque na Igreja não há sacerdotes, há presbíteros e bispos. Há presbíteros e bispos. E então, na Igreja, ela será cada vez mais pequenina e em que os sacerdotes, devia dizer presbíteros, não sejam funcionários sociais. Eles são quase todos, os párocos são quase todos funcionários sociais, são presidentes das IPSS, tem a Comissão Fabriqueira que faz obras sociais e eles são os patrões das comissões fabriqueiras. Então, eles são outra coisa. E depois, para lá disso, também fazem mais umas coisas. Fazem os ritos nos altares de paróquia em paróquia, das 4, 5 ou 6 ou 7 que têm. Não fazem mais nada. E depois ainda alimentam lá umas catequesesitas que não têm pés na cabeça. Umas catequesesitas semanais que não têm pés na cabeça. Ora bem, como é? Igreja que diz de si mesmo, olha, os teus párocos e até os teus bispos são funcionários sociais. Primeiro são sacerdotes e não deviam ser. Deviam ser presbíteros e bispos sem poder. Depois, funcionários sociais. Gestores de empresas sociais, de IPSS, etc. Por aí fora. E de centros sociais e tal. Que deviam ser homens que a partir de Deus Criador, de Deus Abá e não do Deus Poder e do Deus Ídolo, que se põe à disposição de outros homens, com novas formas ministeriais, consagrando cristãos experimentados que permaneçam na sua profissão. Uma igreja que terá perdido muitos, mais pequena, sem privilégios. Comunhão de pequenas comunidades. Há que anos a gente se bate, eu me bato para que a igreja seja uma comunidade de pequenas comunidades. E depois, às quais só se pertenceria, isto bate-me há que anos, por uma decisão livre. Portanto, não pelo facto de residir num território. Uma igreja que deverá começar completamente de novo, diz o José Ratzinger, contra Bento XVI hoje. Mas como é? E contra os bispos que estão reunidos em Fátima, em conferência episcopal. Porque para haver uma igreja totalmente outra, que deverá começar completamente de novo, a primeira coisa que é necessária, e eu digo-lhes assim com toda a frontalidade e toda a minha ternura presbiteral, embora também com a minha indignação presbiteral, para haver uma igreja que comece completamente de novo, primeira condição, que toda a conferência episcopal, todos os bispos que estão aí no ativo, deixem de o ser. Porque eles não são capazes, pela formação que têm, pela cabecinha que têm, pela teologia que têm na cabeça, não são capazes de fazer uma igreja completamente outra. Não são capazes. E, portanto, o grande obstáculo para haver uma igreja outra, uma igreja feita, constituída, como diz o teólogo Ratzinger, em 70, uma igreja pequena, sem privilégios, comunhão de pequenas comunidades, às quais só se pertencerá por uma decisão livre, com estes bispos, com estes párocos, não dá. Portanto, a primeira condição é que eles tenham a humildade de reconhecer que com eles disto não dá, não vai. E, portanto, se demitam, se afastem, deem a oportunidade de finalmente haver uma igreja sem sacerdotes, sem clérigos, que comece toda de novo, praticamente do zero. É assim. Têm capacidade para isso, têm audácia para isso, têm humildade suficiente para isso. É o que eu desejo e deixo-lhes o meu abraço.